Abre comigo aí em dois textos diferentes. Vamos abrir em Gênesis no capítulo 2 e também no livro do profeta Jonas. Marca aí com o dedo os dois textos. Logo depois de Obadias está Jonas. Se você não conhece nenhum dos dois, precisa ler um pouquinho mais o texto. E lá no comecinho, o primeiro livro da Bíblia está o livro do Gênesis. Como eu disse que a gente está debaixo aqui da orientação do Espírito Santo, controla aí, Tareja, para mim, por favor. Gênesis 2, se você conseguir colocar na tela, os versículos 16 e 17. Diz assim o texto: E o Senhor ordenou ao homem, diga comigo, ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque num dia em que dela comer, certamente você morrerá. Um capítulo à frente, capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte: Deus sabe, e aí já não é mais Deus falando, é Satanás falando através da serpente. Deus sabe que no dia em que você comer desse fruto, no dia em que vocês dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Agora vai lá para Jonas. Que é depois de Obadias. 3 versículos. Diz o texto que a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem. Diga comigo, com essa ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. E depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Amém, irmãos? Essa semana a gente vai refletir, pensar. A Adobrac está liberada para sair agora. Antes de eu começar aqui, senão depois não sai mais. Então você tem 30 segundos para sair. Quem não saiu em 30 segundos já não sai mais. E aí fica aqui. 25 agora. 18. Estou pensando bem, melhor deixar esse povo aqui, né? 12. 8 segundos. Sofia, você vai ficar, tenho certeza. A porta vai fechar e você vai ficar, ó. 5 segundos. 4. 3. 2. 2,5. Graças a Deus. A gente vai refletir, pensar sobre o desejo da divindade. Na verdade, não é o desejo pela divindade. Não é o que o autor de Eclesiastes diz que Deus colocou dentro de cada um de nós, que é o nosso desejo por aquilo que é divino. A nossa vontade de se encontrar com algo divino. E quem já nos acompanha há algum tempo sabe que em nós está essa vontade pelo divino, e por isso que temos várias religiões, por isso que dentro das religiões temos várias linhas de pensamento, e a cada dia vai se criando uma forma nova de se conectar ao que é divino. Isso está no homem. Mas o que eu quero pensar hoje não é sobre esse desejo pelo divino. É o desejo de o homem ser o divino. A nossa vontade de ser Deus. A nossa vontade de ser aquele que decide as coisas, que determina as coisas, que fala e acontece, de ter todo o poder, autoridade, domínio, a nossa vontade de ser Deus. Conhecemos a Deus, na verdade, através dos seus atributos. Deus não se fez conhecer na sua totalidade até que Ele mandasse Jesus. Nós começamos a conhecer a Deus a partir do que as Escrituras dizem. E na verdade, não chegamos e nunca talvez chegaremos a conhecer Deus na sua totalidade.
Como diz a canção, ninguém pode entendê-lo, não consegue explicá-lo, ninguém pode conhecê-lo tão profundamente que saiba tudo o que Deus quer, que Deus faz ou que Deus planeja. Conhecemos a Deus a partir daquilo que Ele se revela, e a revelação de Deus é a própria Escritura Sagrada. E conseguimos até aceitar algumas coisas nos atributos de Deus, naquilo que Ele se revela. Aceitamos com facilidade um Deus que é cheio de graça. Não aceitamos. Aceitamos um Deus que é cheio de misericórdia. Não aceitamos. Aceitamos um Deus que é bondoso. Aceitamos um Deus que é fiel. Aceitamos um Deus que é justo. Aceitamos um Deus que recompensa cada um conforme o seu procedimento. Aceitamos um Deus que sonda mentes e corações. Aceitamos os atributos de Deus numa facilidade, porque são sempre benefícios para nós. Tudo isso é benefício para nós. Se você pensa num Deus cheio de misericórdia, você pensa que você é falho, logo quem é falho precisa de ajuda. Quem precisa de ajuda não quer alguém carrancudo, maldoso para tratar dos seus problemas. Então um Deus misericordioso é bom. É bom para nós nos relacionarmos com Deus assim. Só que Deus não é somente essas coisas. E existe um atributo de Deus, que é o atributo que eu quero pensar com vocês aqui hoje, de forma dinâmica, rápida. Que é o atributo que não gostamos de aceitar de Deus. Que é o atributo de Deus que Ele tem, que não tira os outros atributos, pelo contrário, está junto com esse atributo, mas que é algo que nós temos resistência, que é a soberania de Deus. É muito mais fácil, prazeroso, gostoso, tranquilo, aceitar um Deus de amor, sem que Ele seja soberano. Aceitar um Deus justo, sem que Ele seja soberano. Aceitar um Deus de misericórdia sem que esse Deus seja soberano. Por que, Ricardo? Por que é tão difícil para mim aceitar a soberania de Deus? Porque eu quero ser Deus. E o texto que nós lemos nos leva para esse caminho. É óbvio que o ser humano também não é tonto. Ele sabe que Deus reservou para ele alguns atributos que nós não podemos e nem conseguimos alcançar. Tem 3 coisas numa tríade que somente Deus é capaz de ser ou de fazer. Ele disse, eu sou onisciente. Quem mais aqui entre nós é onisciente? Sabe todas as coisas, em todo tempo, em todo momento, conhece o que vai acontecer, sabe de tudo, tem resposta para tudo, conhece tudo. Nenhum de nós. Quem de nós aqui é onipotente? Que pode todas as coisas, não importa o que aconteça, Ele pode fazer. Desmorona um prédio, Ele pode resgatar as pessoas, Ele pode salvar, criar situações, não importa o que aconteça, Ele é onipotente. Quem pode todas as coisas aqui entre nós? Quem entre nós aqui é onipresente? Que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Estamos aqui agora e em outros lugares do mundo, pessoas pregando o evangelho também, falando de Deus também, e Deus também está ali. Nenhum de nós tem dificuldade em entender que só Deus é isso. A única forma que podemos atacar, a única forma que podemos entrar no desejo de ser Deus é quando vamos contra a soberania de Deus. Isso não começa com a gente. Não se sinta culpado. Isso começou com Satanás. Satanás estava no céu um dia. E Ezequiel 28 exemplifica, e Isaías capítulo 14, se eu não me engano, também traz esse contexto, falando que Satanás um dia estava no céu e ele falou, eu vou construir um trono acima deste trono. O lugar que eu quero estar não é debaixo do domínio, da soberania de Deus, eu quero um lugar acima da vontade de Deus, acima da soberania de Deus. Eu quero ser soberano. E daí para frente, querido, não se engane, o plano, como ele foi expulso dos céus. Quando Deus percebeu essa intenção, diz ao texto que ele era um querubim ungido. Deus o expulsa do céu. Ele passa a trabalhar para que eu e você tenhamos o mesmo desejo que ele. A mesma vontade que ele, que é de ser de Deus. E aí chegamos no texto aqui onde Satanás está conversando aqui com Adão e com Eva. Satanás começa a falar com eles. E Deus tinha dado uma ordem.
A soberania de Deus é assim, ela vem através de ordens. Deus não, algumas vezes ele conversa, algumas vezes ele instrui, algumas coisas ele ordena, e é por isso que ele é soberano. Porque ele fala e ninguém mais pode fazer nada para ir contra. Quando Deus fala, ninguém pode fazer nada para tentar desfazer o que ele falou. Porque ele é soberano. Ser soberano é ser isso. É o que você fala, é uma regra, é uma lei. Ser soberano, o que você fala não tem volta, não volta atrás. O que você fala está falado. Temos exemplos na Bíblia de pessoas soberanas, reis, Assuero, temos rei Ciro, que faziam decretos e não importava o que acontecesse, quem fosse morrer ou viver, aquele decreto não voltava atrás. Deus é soberano assim comigo e contigo, meu irmão. Deus é soberano com os homens, e o que ele fala não volta atrás. Ele está conversando com um casal e fala, olha, deixa eu dar uma ordem aqui para vocês. Não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque na hora que vocês comerem esse fruto, vocês vão morrer. Não foi sugestão, não foi bate-papo, não foi conversa, não foi aconselhamento, não foi discipulado, foi uma ordem. Não comam. Só que aí vem Satanás. Vem Satanás. Lemos o texto aqui. É que eu fechei minha Bíblia aqui. Mas põe a tela aí, ó, a próxima tela. Vem Satanás. E Satanás e fala assim, olha, pera, deixa eu explicar para vocês a realidade. Na verdade, o que Deus disse não era uma ordem. Na verdade, Deus está preocupado que vocês, por acaso, sejam como Ele é. Deus não é questão de que Ele ordenou, que ele falou e o que Ele falou não tem que voltar atrás. Não, calma, gente, não é assim não. Deus falou e agora você faz as suas suposições em cima disso. Deus te deu ordem, mas olha, não é bem assim como Ele disse. Você pode agora colocar suas colocações. E a sua vivência de vida? E o que você viveu? E as suas experiências? E o que você passou? Ninguém sabe. E o que você fez? Ninguém sabe. Espera aí, Deus te deu uma ordem, mas não é bem assim. Julga a partir daquilo que você achar melhor. Julga a partir daquilo que vai ser melhor para você. Julga a partir daquilo que vai ser melhor para a sua família. Julga a partir daquilo que vai ser melhor para a comunidade. Para aquilo que vai ser melhor para a igreja. Julga aquilo que vai ser bom para você. Você não vai ser repreendido por ninguém. Satanás chega para Eva e fala assim, peraí, não é bem por aí não. A soberania que Deus tem não é tão soberana assim, porque afinal de contas, cabe a você decidir se aquilo é bom ou ruim. Deus sabe que na hora que vocês comerem desse fruto, os olhos de vocês serão abertos. Vocês vão conseguir discernir tão bem quanto Ele o que deve e o que não deve ser feito. Vocês serão tão sábios quanto Deus é sábio. Vocês terão conhecimento do bem e conhecimento do mal. Vocês serão deuses. Querido, eu tenho certeza que Satanás continua com este plano. Ele continua nos nossos ouvidos aqui quando a gente ouve uma ordem de Deus, seja ela na direção que for. Duas coisas eu tenho certeza. A primeira, Deus fala, e a segunda, nós ouvimos. Deus sempre fala e a gente sempre ouve. E depois vem Satanás. Olha, você ouviu aquela voz de Deus, mas não é bem assim não. Afinal de contas, a sua conta de luz está atrasada. Afinal de contas, não é a hora de você fazer esse tipo de coisa. Afinal de contas, você tem o teu trabalho. Afinal de contas, não é bem isso que eu quero para você no ministério. Afinal de contas, não é bem isso que eu quero para a tua família. Afinal de contas, você toma as decisões porque você quer ser Deus. Satanás vem, traz esse pensamento para Eva, para que ela despreze a soberania de Deus. E todas as vezes, queridos, grave isso, somente isso. Todas as vezes que você despreza a soberania de Deus, você está desprezando todos os outros atributos de Deus. Se Ele não é capaz de decidir a minha vida, nada do que Ele faz serve para mim. Como eu disse no princípio, a soberania está ligada a todas as outras coisas.
Quando Ele decide algo soberanamente sobre mim, sobre você, isso está imbuído de amor, isso está imbuído de graça, está envolvido de misericórdia, está envolvido com cuidado, está envolvido com favor, com fidelidade, com justiça, porque tudo que Ele é está envolvido nisso. E Deus, com toda certeza, nunca decide nada pensando no mal da sua vida. Tudo que Ele decide é pensando no bem da sua vida. Tudo que Deus quer é nos ver felizes, nos ver bem, nos ver, Pai, crescendo, nos ver evoluindo, nos ver fazendo coisas novas todos os dias. E nós julgamos diferente. Por quê? Queremos ser deuses. Por que o homem fica com raiva de Deus? Por 3 motivos. Porque ele não entende, porque ele não quer, ou porque ele acha que não é a hora. Todas as vezes que acontece alguma coisa e ela se aplica nesses 3 termos, ficamos com raiva de Deus. Uma doença que você não entende. E para não dar exemplo de outras pessoas, vou dar o meu exemplo. Alguns irmãos sabem que já eram aqui da igreja, que há alguns anos atrás, do nada, literalmente do nada, de um dia para o outro, me deu um problema na coluna e eu já não estava conseguindo nem mais andar. E naquela época, eu não estava aqui no ministério ainda, eu trabalhava numa empresa, e era a época que eu estava sendo promovido a uma posição que ia ter contato com as empresas de toda a América Latina. E eu estava fazendo os treinamentos, fazendo a preparação para poder assumir aquela posição, fazendo tudo aquilo, e aí de repente começou, né? A dor na coluna, andando de carro. Cuidado, André, vou dar os passos aqui, se você sentir isso, você fala comigo. Andando de carro, parava o carro para poder esticar a perna. Pensei, deve ser alguma coisa, né? Uma cãibra. No outro dia piorando, até que um dia eu tentei levantar da cama, não consegui. Aí fui para o hospital. O médico falou, olha, deu um problema na sua coluna, uma hérnia estourou e você vai ter que fazer fisioterapia. Não resolveu, cirurgia não resolveu. Só que nesse processo todo demoraram-se 6, 7 meses. Caixa Econômica Federal, aquela história toda que alguns aqui conhecem. Estava fora do meu plano, estava fora do que eu entendia, estava fora do que eu compreendia. Primeiro sentimento que veio na minha cabeça, por que agora, Deus? Ia ser a minha ascensão, agora era a hora que eu ia dar o pulo que eu estou esperando, eu ia dar o pulo que eu estava esperando, pai, aqui nessa empresa. Agora eu ia dar minha cara para outras pessoas poderem me ver. Agora eu ia ficar conhecido em outros meios. Eu ia estar andando com gente mais bam. Eu ia estar andando com gente melhor. Agora no pulo que eu estava esperando. Só que tem uma coisa, queridos. Deus é soberano. Ele sabe o que faz, na hora que faz e quando faz. Eu não conseguia entender. Logo ao meu coração vinha o quê? Vinha um pensamento de que, será que ele é tão bom assim? Será que ele é tão bom assim para na hora mais importante talvez da sua carreira que você está trabalhando aí, ele tirar isso com uma doença, tirar isso com um problema, tirar isso das suas mãos, literalmente correr pelas mãos, você voltar lá depois de 6 meses na empresa, falar voltei, e você vê uma outra pessoa sentada naquela cadeira que você queria estar sentado. Será que ele é bom, queridos? Era isso que eu comecei a pensar. Graças a Deus, depois eu me converti. Pensei, Ricardo, esse pensamento não é de crente, não. Esse pensamento é o Satanás querendo colocar na tua mente que Deus está perdendo a mão dos planos que Ele tem. Que Deus não está compreendendo muito bem como é que Ele direciona, condiciona e conduz a sua vida. Que por algum momento Ele deixou de ser soberano, ter todo o poder, domínio e autoridade sobre você e sobre mim. Por algum instante ele perdeu isso. Estava vindo na minha mente. Repreendi e comecei a aceitar aquela situação. Falei, Deus sabe de todas as coisas. Não temos como saber, querido. E quando vem essas 3 maneiras sobre a nossa vida, ficamos com raiva de Deus. Só que não muda nada. Não muda nada. Ele continua com os planos dele em prática. Ele continua com o projeto dele sendo construído e equiparado sobre as nossas vidas. Ele continua com o plano dele, ele não muda. E ele continuou. Ele continuou com o plano dele. Naquele mesmo ano, quando chega lá em dezembro, meu pastor que não está aqui hoje, deixa eu esclarecer por que ele não está aqui hoje. Porque ele está numa semana de descanso, está na praia.
deve estar assistindo, um beijo para o senhor. Que ele está conferindo, né? Com certeza. Ele me chamou e falou assim, vem para o ministério. Satanás, ele falando de um lado, ele era o anjo. O senhor é um anjo. Vem para o ministério, do outro lado, Satanás, você vai ser promovido. Choque. Choque de novo. Entre um Deus que é soberano e sabe todas as coisas, e o Satã que vem falando para a gente que Deus não sabe de todas as coisas. Entre uma voz que falava assim, pode ir que eu vou cuidar. Vai que eu estou com você. Não é uma história construída em um dia, queridos. Antes de existir tudo isso aqui, só Deus sabe. Só Deus sabe. Tudo isso aqui que eu digo, né? Não manda aqui em si, mas essa disposição, vocês, essas cadeiras, a gente aqui. Deus sabe, um dia de manhã que eu cheguei aqui, lá embaixo, primeiro está colocado, uma coluna só levantada. Tempo de oração de manhã, eu vim aqui, com meu terninho, minha gravata, sentei ali naquela coluna e falei, Deus, um dia eu quero ser pastor aqui nessa igreja. E Deus olhou e levou a sério. Ah, você quer? Tá bom. Vamos ver se você vai aguentar mesmo ficar debaixo da soberania que eu tenho. E veio construindo, e aí ele me chamou. Aí foi aquela, né? Eu tive que convencer a minha esposa, eu tive que fazer um monte de coisa e tal. Eu falei, se a Dani não quiser, também não vou querer. Mentira, né? Aí eu fiquei pressionando, pressão psicológica. Aí, enfim, estou aqui. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, queridos. Deus tem um plano para a sua vida. E Ele é soberano. Você vai tentar ir contra, porque Satanás vem falando na nossa mente desde o Éden. O que Deus tem não é tão bom assim. O que Deus tem não é tão bem cuidado assim. Deus está preocupado que você vire um Deus. E na verdade não é assim. Quando Deus limita Adão e Eva a comer aquilo, Ele sabe que aquilo não era bom para eles mesmos. Perceba a reação de Adão e Eva, não está no texto, não está na tela. Perceba, leia depois na sua casa. Perceba a reação de Adão e Eva quando eles percebem que eles estão nus. Só ler o texto e perceber. A hora que eles comem, Eva come primeiro, dá para Adão, ele come também, e um olha para o outro e vê a nudez. Eles sentem vergonha. Mas Ricardo, quem não sente vergonha também? Você sente vergonha quando é alguém que você não conhece? Quando é alguém que você conhece, você sente vergonha? Não sente vergonha. Os casados, somente os casados, pensem agora. Quando vê a esposa, quando vê o marido, sente vergonha? Ai, meu Deus do céu. Não. Está casado ali todo dia. Eu falo todo dia vendo daquilo, mas não é verdade. Todo dia. Não sente vergonha. Deus sabia que a hora que eles tirassem aquele conhecimento prévio que Deus tinha falado, olha, não é bom que vocês percebam a vergonha desse comportamento. Percebam quão mal é isso. Vai fazer mal para vocês. Vocês vão se sentirem mal. E aí, Satanás consegue enganar, como consegue enganar algumas pessoas. E eles comem e veem aquilo, sentem vergonha. E o próximo passo, querido, tem um passo que você pode notar na vida de qualquer pessoa que está querendo ser Deus. Essa pessoa se afasta de Deus. Porque não consegue. A competição com Deus, irmãos, é algo brutal. Algo brutal. Por quê? Porque é o ser humano competindo com o eterno. É o ser humano competindo com alguém que não tem limitações. É o ser humano competindo com uma pessoa, com um ser que pode falar através de qualquer pessoa. É o ser humano competindo com alguém que não pode ter nenhum tipo de competição contra ele. Mas nós tentamos, porque muitos de nós querem ser Deus. E eles continuaram nessa batida, e o texto diz que no outro dia, Deus continuou a vida dele normalmente. Eles comeram num dia, ficaram com vergonha, se esconderam. No outro dia, Ricardo, Deus se desesperou. Deus procurou um psicólogo lá no céu. Deus fez alguma coisa que ele nunca tinha feito? Não. Normalmente desceu até lá e falou, vou conversar com vocês como fiz ontem.
Onde vocês estão? Adão e Eva, eu estou aqui como eu fiz ontem, normalmente. A vida de Deus segue normal. Se você quer ir contra ele, tudo bem. A vida de Deus vai seguir normal. Eu estou aqui normalmente. Adão e Eva, cadê vocês? Estamos com vergonha, estamos escondidos. Deus soube. Comeram do fruto. Por quê? Porque é um processo comum. Porque Deus começa, como eu disse quinta-feira, Deus começa um processo que Ele começa a falar em tudo quanto é canto. E talvez você que está aqui nessa manhã, veio aqui para ouvir isso. Não é coincidência, não cremos nisso, isso não existe. Que você essa semana tenha ouvido alguém te falando algo sobre Deus, você estar aqui hoje, ouvido um louvor, uma mensagem, um WhatsApp, um programa de TV, não é coincidência, é Deus te pressionando. É Deus falando, se liga, eu quero falar com você. Eu preciso colocar a minha soberania, que é boa, que é fiel, que é justa, que é cheia de graça, sobre a sua vida. E aí começa esse processo, desculpa a palavra, chato de Deus, de pressionar o ser humano. Porque você vem aqui e é aquele tema. Você vai na casa do seu amigo, do mundo, o pior do mundo, aí é aquele assunto. Aí você vai assistir um programa de TV, é aquele assunto. Você vai ouvir uma música no rádio, é aquele assunto. Qualquer lugar que você liga, está aquele assunto. É Deus continuando sendo Deus, a vida dele comum, querendo tirar de você esse desejo de ser ele e colocar em você um desejo por ele. Deixa eu dar mais um exemplo para vocês. Alguns anos atrás, a Dani falava assim para mim, a gente vai ter mais um filho. Na minha cabeça já pensava assim, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. O homem, ele é um ser 100% racional, gente. Eu, na minha razão, já fazia conta, eu fazia lá, pedir aumento de salário para o meu pai, para o meu pastor, já sabia ele falando não, e pensei, não, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Agora que os moleques estão grandes, você manda tomar banho e vai sozinho, você faz qualquer coisa, vamos dar uma saidinha, fica aí, não mexe em nada, já obedece. Começar tudo de novo. Falei, não, mas vamos tentar uma menininha, tentando comprar, tentando fazer psicológico, vamos tentar, não, que menininha. Tudo bem, as mulheres têm um poder que eu não vejo nos homens, que é o poder de persuasão. Mulher sabe persuadir quando ela quer. E aí, me persuadiu, tudo bem, mas só mais... Só mais um. Menino ou menina, não importa. Depois disso, vasectomia. Depois disso, tá bom. E Deus olha lá do céu e fala, deixa eu ver uma coisa aqui. Peraí, é o Ricardo que define agora? Ele conversando lá com o Espírito Santo de Jesus. Gente, vou dar uma pergunta aqui, é o Ricardo que define agora as coisas lá embaixo? Ricardo que manda naquela família? Ricardo é soberano? Peraí, gente, o Ricardo é Deus, eu não estou sabendo aqui do céu? É o Ricardo que decide as coisas lá embaixo agora? É ele que define se é 1, 2, 3, 4, misericórdia? É ele que define agora essas coisas? E eu aqui, soberano. Mais um e ponto final, Francisco. Porque afinal de contas, quem que manda? E aí a gente vai pro consultório fazer o primeiro ultrassom. Certo do quê? Certo que a vontade soberana... Sou pastor, irmãos. Vontade soberana minha vai ter que reinar nessa coisa. Vamos para o exame. Certo do quê? Certo do que é certo, do que eu decidi. Está decidido. Aí chegamos lá. Médico, gel, ultrassom, mede isso, mede aquilo outro, mediu tudo e tal. Respirei meus ares de divindade. Ai, meu Deus, como é bom ser Deus, decidir todas as coisas, e falar e Ele obedecer, e ser profeta, porque eu falo e Deus obedece, afinal de contas Ele está condicionado a mim, não eu a Ele. Respirando, de repente o médico passou, acho que ele teve um tique nervoso, ele passou o braço para o outro lado e fez assim, opa!
olhei para Daniela, olhou para mim. Tem uma coisa aqui. Peraí, a minha soberania começou a cair nesse momento. Porque eu pensei assim, deve ser alguma doença, alguma falha, alguma coisa e tal. Toda a minha confiança que eu tinha em mim mesmo caiu nessa hora. Eu falei, Deus, pelo amor de Deus, me ajuda. Me ajuda. Aí, nessa hora, irmãos, e só fica entre nós aqui, tá? A Daniela estava deitada, ela levantou e falou assim, doutor, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Aí ele, é que são 2. Falei, como, doutor? São 2. Primeiro eu tive que reanimar a Daniela, ela tinha morrido. Ela teve um infarto ali naquela hora. Depois que eu reanimei, né, que ela voltou à vida, eu quase morri. Aí eu falei, calma, Dani, calma. E aqui eu pensando, né? Eu falei, calma, Dani, tudo bem, tudo bem. E eu dentro pensando, Deus do céu, o Senhor sabe de todas as coisas. Queridos, a gente pode estar até descontraindo aqui. Mas enquanto Deus for Deus, Ele vai comandar a sua vida. E essa condição, sabe quando vai mudar? Nunca. Ele vai, Ricardo, como é que vai ser? Como é que vai ser? Não sei. Não sei nem para mim, que dirá para você. Como é que vai ser? Não sei. Como é que vai acontecer o processo? Como é que as coisas vão acontecer? Não sei. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, pega tudo que você tem e vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas como é que vai ser, Senhor? Não sei. Abraão não sabia. Abraão não sabia. O que ele sabia e o que eu sei é o seguinte: o mesmo Deus que comanda é um Deus que é bom, que é cheio de graça, que é cheio de bondade, misericórdia, que é justo, que é bondoso. Moisés, eu cansei de ver esse povo escravo por 400 anos. Agora você vai libertar ele. Mas como é que vai ser? Não sei. O que eu sei é que o Senhor é justo, que o Senhor é bom, que o Senhor cuida de nós. Querido, não tenha medo de se entregar na mão de um Deus por um não sei. Saiba de uma coisa, Ele é justo, é bom e é fiel. E é assim que funciona. E aí você vai para o segundo texto. Jonas, levanta e vai para a cidade de Nínive. O que era isso, queridos? Uma ordem. Era Deus sendo o quê? Soberano. Levanta e vai. Não é sugestão. Não é sugestão. Quer ver o pai irado? É quando ele dá uma ordem e o filho não obedece. Não é sugestão, você não está perguntando se ele quer ir. Você mandou levantar e ir. Mesma coisa está acontecendo aqui agora. Jonas, levanta e vai. E Jonas levanta e vai para um outro lugar. Ele levanta e vai, mas vai para um outro lugar, vai para Tarsis. E aí, queridos? Caímos no erro, caímos na implantação do reino das trevas na nossa mente quando decidimos ser autônomos. Podemos ficar debaixo da soberania ou podemos decidir então autonomia. Autônomos é uma palavra grega. Ela é a junção de 2 palavras. É a junção de si mesmo e junção de lei própria. Ou seja, você define quais são as suas leis. Você não é mais agora dirigido por um ser soberano, que sabe de todas as coisas. Ele sabe o que vai acontecer no próximo instante, quem vai entrar, quem vai sair, quem vai estar doente ou não. Você não é mais dirigido por ele, porque a partir de agora, então, você é um autônomo. Você decide quais são suas próprias leis. Você decide por onde andar. Jonas, profeta de Deus, homem de Deus, Jonas, um homem que ouvia a voz do Senhor, sabia, ele conhecia muito bem, leu o capítulo 4, ele conhecia muito bem a Deus, profundamente. Ele fala, a partir de agora, Deus, eu quero ser autônomo. A partir de agora, eu quero definir minhas próprias leis. E toda vez que a gente não quer aceitar a soberania de Deus, estamos então decidindo ser autônomo. O autônomo, queridos, não tem mais vínculo. O profissional autônomo não tem vínculo empregatício.
O autônomo, o profissional autônomo, ele não está ligado a ninguém. Não tem respaldo de ninguém. O autônomo não tem ninguém pelas costas, não tem proteção. O autônomo está por conta própria. O autônomo define a hora que ele chega, a hora que ele sai. Ele é autônomo. E encontramos pessoas que estão por aqui, por aquela porta, entrando e saindo, em outros ministérios entrando e saindo, subindo no altar, entrando e saindo, e são autônomas. Elas não querem um Deus soberano. Elas querem os outros atributos, mas elas não querem o atributo principal que liga todos os outros, que é a soberania de Deus. Elas ficam com problemas, com raiva de Deus, quando Ele manda ela fazer algumas coisas. E Deus manda com que a gente faça algumas coisas. Tá bom, Ricardo, já sei que isso vai me levar para longe de Deus, e o que é que eu faço? Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4 é o antídoto contra esse mal. Se você está tomando o caminho da autonomia, se você está indo contra a soberania de Deus na sua vida, e queridos, olha, não estou filosofando aqui não. Não estou falando de coisas subjetivas, aquela coisa que a gente, não. É coisa que Deus ordenou. Pá, é assim. Coisa que Deus falou, gente, isso aqui e acabou. Não tem conversa. Não tem papo. Isso é isso e acabou. E coisas que Deus falou diretamente a nós. Diretamente a nós. Nós temos na palavra de Deus instruções gerais e temos na palavra de Deus instruções pessoais. Tem coisas que Deus falou comigo que ninguém aqui sabe, mas eu sei que foi Deus quem falou. Tem coisas que Deus falou com você, meu querido, que ninguém aqui sabe, mas você sabe que foi Deus que falou. E é isso que importa para nós saber quando é uma instrução geral e quando é uma instrução pessoal. Só que aí o Tiago fala o seguinte: quem que é o detentor da segunda ideia que vem contra a nossa mente? E agora é hora de vocês participarem. Quem é o detentor da segunda ideia que vem contra a nossa mente? É Satanás, tá bom? Quem é o detentor da segunda ideia que vem contra a nossa mente? Satanás. É bom gente que interage. Satanás. Ele que detém a segunda ideia contra nós. De o quê? Não é bem assim como Deus disse. Deus manda a gente fazer alguma coisa. Deus manda. E aí a gente fala, não é como Deus disse. Satanás é o dono dessa ideia. Só que a primeira ideia, a ideia original, essa ideia é de Deus. E essa ideia que importa. A primeira voz é a voz que deve nos impulsionar a ser ou fazer alguma coisa. A segunda voz pode ser nossa, pode ser do inimigo, pode ser de alguém sem conhecimento, sem sabedoria, não importa. A primeira voz é a voz que importa. E aí Tiago 4,7 está dizendo o seguinte: submetam-se a Deus. Primeira voz, em primeiro lugar, em primeira instância, primeiro ponto. A quem você submete? A você mesmo, a voz do inimigo, a outras pessoas ou a Deus? O que Deus fala nem sempre é fácil. Na verdade, nenhuma vez é fácil. Nem sempre é tranquilo de ser colocado em prática. Nem sempre é fácil de fazer com que as pessoas que estão ao redor aceitem. Mas é o melhor. Ricardo, eu fiz um dia o que Deus queria e me dei tão mal. Deu mal temporariamente. Tenho certeza que no final foi algo tremendo de Deus. Porque José se deu mal no princípio. 30 anos. 17 anos, desculpa. 17 anos. Se dando mal. Como é que Deus está num plano de 17 anos se dando mal? Só que depois disso ele tem um processo maravilhoso na vida. E ele mesmo, quando chega no momento, ele fala assim, olha, Deus fez aquilo que era mal ser bem. Querida, a Bíblia diz o seguinte, que tudo que Deus faz coopera para o bem daqueles que o amam. A Bíblia diz que Deus sabe que os planos que tem para nós são planos bons. A Bíblia diz que tudo que Deus faz tem um propósito definido para o teu bem. A
princípio é difícil, a princípio é tenebroso, a princípio traz dores, a princípio pode ser complicado, mas se é Deus, no final vai ser bom. Se é Deus, o final já está escrito pelo próprio Deus. E é importante que a gente tenha o conhecimento, ele é atemporal. As coisas estão rolando aqui, cronologicamente, que é o Cronos, né? O Cronos da história está seguindo aqui, dia após dia, ano após ano, mês após mês, está seguindo aqui. E Deus está num plano, Kairos. Ele está num plano onde ele está vendo passado, presente e futuro. Pensa comigo, querido, se ele coloca algo no teu coração, que no presente está complicado, está difícil, mas é um plano dele, ele pode mexer no futuro. Ele não tem por que interferir mais no passado, porque nenhum de nós consegue voltar ao passado. Se ele quiser, ele faz intervenções no passado, mas não interessa, porque o passado já passou. E agora ele coloca coisas no teu coração para o presente, mas não olhando só o presente, ele já está olhando aqui o futuro. Jonas, vai à cidade de Nínive e prega contra ela, ele já está olhando pessoas convertidas. Jonas, vai à cidade de Nínive, ele já está olhando uma redenção. E quando ele me olha, ele te olha no presente, já está enxergando o nosso futuro e o quanto seremos abençoados com isso. Irmãos, é o seguinte, aceitamos um Deus soberano, ou então vamos contra ele? Decide o que você quer. Decide. Ou você aceita tudo o que ele tem para a sua vida, ou então você vai começar um processo de luta contra Deus. E vai te machucar. Você não vai aguentar. Você pode se desviar, você pode tentar, e ele vai sempre continuar com o plano que ele tem para a sua vida. E talvez você vai estar aqui daqui a alguns anos dizendo, eu estou de volta. Eu me lembro de Mateus capítulo 23, quando Jesus disse o seguinte, olha, vocês aí, fariseus, vocês matam os profetas. Vocês assassinam as pessoas que eu mandei para falar com vocês. Naquele caso, assassina com armas de verdade, arrancando a própria vida. E hoje assassinamos não dando atenção e voz àquilo que Deus fala. E Jesus termina dizendo assim, olha, eu queria reunir vocês como uma galinha reúne seus pintinhos. Eu quero continuar soberano sobre vocês, direcionando vocês, cuidando de vocês, protegendo vocês. Mas vocês não querem. Por isso que eu creio que chegou a hora de nós orarmos juntos. Orarmos juntos. Para quê, Ricardo? Para que a ordem seja estabelecida novamente. Aquele que é soberano, volte a ser soberano na sua vida. Esse espaço, querido, não é obtido através de chutes e pontapés. Esse espaço não é obtido através de pressões ideológicas, psicológicas. Não é o que eu estou falando. Esse espaço tem que ser cedido. Vem, Senhor Jesus, e toma o teu lugar. Sai da cadeira da soberania. Deixa esse espaço vazio, para que Deus possa ocupá-lo. E aí ele vem e senta. E o que ele fizer, e o que ele disser, e o que ele orientar, no final vai dar certo.